Olá pessoal, agora nós vamos aí com uma aula sobre Galileu Galilei. Tá, o Galileu, ele é muito cultuado no mundo moderno, porque ele vai ser o primeiro cientista moderno, tá? E quando eu falo que ele é um cientista moderno, eu estou falando em um rompimento com o aristotelismo, com o método científico dedutivo, que era o método aristotélico, e a criação do método experimental, que é o método indutivo. Você vai induzir a sua pesquisa ao erro. Caso não dê errado, naquele momento, você está comprovando, entre aspas, que aquilo está certo. Tomar muito cuidado com isso. Na ciência, a comprovação ela é diferente do senso comum. Quando a gente fala que você induz ao erro e o erro não ocorre, então, consequentemente, você crê que aquilo está certo. Isto não significa que aquilo passou a ser uma verdade inquestionável. A ciência não trabalha com verdade inquestionável. Quem trabalha com verdade inquestionável é o dogma. Toma muito cuidado. Então, a ciência pode ser modificada, pode evoluir em vários sentidos, e muitas coisas que não se pensa hoje, amanhã se pensará. Tá? Então, o método indutivo é o método moderno, é o método que trabalha com o experimento, com a busca, entre aspas, pela comprovação. E o Galileu vai fazer isto ao criar o telescópio. O que ele vai fazer ao criar o telescópio? Ele vai conseguir comprovar a teoria de Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico foi o primeiro a defender o heliocentrismo. Tá? Durante muito tempo, desde a antiguidade, se pensava no geocentrismo, que a Terra é o centro do universo. Tá? Essa ideia foi desenvolvida principalmente por Ptolomeu. O próprio Aristóteles também defendia essa ideia. E a igreja utilizou essa ideia para mostrar a relevância do ser humano como filho de Deus. Ou seja, Deus colocou seus filhos no centro do universo. E era isso que a igreja defendia. Então, quando o Copérnico comprova o heliocentrismo, que a Terra é só um planeta que gira ao redor do Sol, para a igreja isto era minimizar a importância do homem dentro do contexto religioso. Ou seja, o Deus não deu para nós algo especial. Então, a igreja via isso como se você tivesse questionando a própria igreja, tá? E Deus. É uma grande loucura isso, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a consequência disso é que Copérnico foi condenado ali no século XVII, foi condenado pela Inquisição à morte. Tá? Assim como Giordano Bruno também foi. Giordano Bruno, nesse período, falou que o universo era infinito. E isto também o fez ser condenado à morte e foi morto pela Inquisição, Giordano Bruno. Já o Galileu voltou atrás na sua teoria para não ser morto. Ele foi condenado à morte, mas não foi morto. Além disto, com o telescópio, o Galileu estudou as explosões gasosas que ocorrem no Sol, ele estudou as crateras da Lua e também estudou outros planetas do sistema solar. Então, o Galileu deu aí um passo importantíssimo dentro da astronomia. Tá? A questão do heliocentrismo caía muito no vestibular, ainda cai. Mas ultimamente os vestibulares andam inovando ao pedir mais de Galileu. Então, Enem, Fuvest, entre outros vestibulares, andaram aí questionando outras coisas além do heliocentrismo. A primeira coisa aí importante é que Galileu, depois, tanto Francis Bacon quanto o René Descartes vão também fazer isso, que é defender a linguagem matemática. Toda ciência tem uma linguagem, você tem que descrevê-la, né?
Então, para esses filósofos, e Galileu é o primeiro, a linguagem matemática era a melhor de todas. E isto, lógico, dentro daquela ótica que a matemática é uma linguagem e para eles é uma linguagem neutra e universal. Logo, ela é mais difícil de não ser compreendida e de ser deturpada. Logo, a linguagem matemática passou a ser a linguagem científica. Por exemplo, uma das coisas, ele estudou muito a questão do movimento, né? E depois o Newton vai, vai dar seguimento a esses estudos de Galileu no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ou seja, a física é vista como uma filosofia da natureza. Porém, agora com uma linguagem matemática. É isso que o Galileu tentou fazer e em partes conseguiu, em partes não. E foi isso que Newton fez de forma magistral. Então, a física é uma filosofia que usa contas, tá? Pode parecer um absurdo para alguns, mas isto é a mais pura realidade. Então, o Galileu vai ter estudo sobre pêndulo, tá? O movimento do pêndulo, a queda dos corpos, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, e sobre a inércia. Então, ele vai, isso é importante. Aristóteles já tinha estudo sobre o movimento, mas Aristóteles queria saber por que as coisas se movem. O Galileu e depois o Newton querem saber como as coisas se movem. Então, eles mudam a pergunta, mudam o método de análise do método dedutivo para o método indutivo, e daí vai surgir toda a ciência moderna, tá? Então, aí dentro do estudo do movimento do Galileu, ficou famosa a queda dos corpos, né? Inclusive, há uma lenda que ele é de Pisa, né? Então, que ele subia lá na torre de Pisa para jogar as coisas, para ver, né? É lenda isso, não há nada que comprove, tá? Que Galileu realmente subia na torre de Pisa para fazer isso. E a lei da queda dos corpos é algo muito simples, né? Então ele vai falar que no vácuo a massa não vai interferir na velocidade. É nesse segundo caso aqui. Então, se você jogar uma pedra e uma folha no vácuo, as duas vão cair ao mesmo tempo no chão, né? E é daí que vem toda a questão da velocidade, né? E toda a questão da queda dos corpos dentro daquilo que depois vai ser conhecido a partir de teoria gravitacional do Newton, tá? Então, no vácuo, sem a resistência do ar, a pedra e a folha vão cair ao mesmo tempo. Com a resistência do ar, o corpo com maior massa vai cair primeiro do que o corpo com menor massa. Então, ar, vácuo, no ar a massa importa, no vácuo não, tá? Então, essa aí seria a lei da queda dos corpos, e também ele vai começar a desenvolver a lei da inércia. Então ele é o primeiro a falar que um corpo em movimento sobre uma superfície plana continuará na mesma direção em velocidade constante, a menos que seja perturbado. Aí, ou seja, pode ter o atrito, que ele vai falar, pode ter uma força contrária, aqui pode ter vários tipos de forças que perturbem um corpo, ou seja, o princípio básico da inércia. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento, e um corpo parado tende a continuar parado. Depois o Newton vai transformar isso em uma das suas leis, a partir também de criação de fórmulas matemáticas para expressar essa ideia da inércia, tá? O próprio Newton vai dizer depois que só chegou onde chegou porque estava alicerçado por grandes nomes. Ele disse que se apoiou em ombros de gigantes. O Galileu foi um desses gigantes. Aristóteles foi outro desses gigantes. Tá? Então aqui você vê que a ciência ela não ocorre ao acaso. Há uma incessante luta por novos pensamentos que faz com que o homem consiga desenvolver tudo aquilo que até hoje ele sabe.
É isso, pessoal. Muito obrigado, viu?